Bom dia, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou a Flávia, moro aqui em Luxemburgo, na Europa. Hoje eu tô sem meus meninos, eles estão na escola. A escola que eu trabalho já está de férias e marquei uma consulta médica. E hoje eu vou de ônibus, porque é bem no centro e aí é ruim de estacionar. Então, vou dar uma caminhada, vou de ônibus, que é gratuito aqui e é de excelente qualidade, passa no horário certinho e que vai ser melhor, né? Vai ser mais tranquilo do que ficar procurando vaga para estacionar. Bom, tem algumas coisinhas que eu gostaria de bater um papo com vocês. Uma delas é imigrar aos 20 anos de idade e imigrar aos 40 anos de idade. Fiz as duas coisas e quais são as comparações aí que eu trago hoje nesse vídeo. Quando eu imigrei aos 20, eu não tinha filhos e eu vim sozinha. Eu vim sozinha para Inglaterra, tinha alguns conhecidos da faculdade e fiz amigos logo que cheguei, morei em República por muitos anos e agora aos 40 anos eu vim com a minha família. De uma forma muito mais estruturada. Então, são muitas as diferenças. Fico aí com uma dúvida, né? Quem imigrou aos 20 de uma forma estruturada e puder compartilhar, acho que seria interessante aí também ver o ponto de vista de quem fez isso. Olha, da primeira vez eu fiquei até meus 28 anos de idade lá na Inglaterra. Viajei bastante, curti. Eu não falava nenhuma outra língua além de português. Eu tive que aprender o inglês lá na raça, porque não havia investido nisso, né, antes de ir. Então, assim, foi sofrido em termos de trabalho. Meu primeiro emprego foi como lava-prato. Aí depois eu trabalhei por vários anos em restaurante como garçonete. O bom do restaurante é que você consegue passar de um cargo para o outro com muita facilidade, né? As pessoas não param por muitos anos, tem um rodízio muito, muito grande de funcionários e nisso vai te dando oportunidades de crescer. Mas é um trabalho pesado. Hoje, olhando aí para trás, para o meu passado, eu vejo, aqui estou atravessando a rua, os carros param pra gente atravessar. Olhando para trás, eu vejo que assim, foi a época mais divertida da minha vida, porque a gente dava muita risada, era um trabalho leve, você não leva trabalho para casa, não leva problemas para casa, é um rodízio muito grande de clientes. Claro que tem os clientes que vão ali sempre, mas é muito tranquilo, muito descontraído assim. Então foi uma época bem legal, eu diria. Me diverti bastante, viajei bastante. Depois, conforme eu aprendi o inglês, eu já consegui trabalhos em escritórios. Uma questão que eu acho importante mencionar é que assim, eu fiz até uma comparação com amigos meus que estavam morando na Inglaterra até agora há pouco e mudaram para a França agora. O aluguel na Inglaterra é muito caro. Na Europa toda é caro, tá? Mas, ao nosso ver, na Inglaterra, ele acaba pesando um pouco mais. Porque, além de ser caro, as condições das casas são ruins. As casas são pequenas, as casas são muito antigas. Hoje, até acredito que tenha muita casa mais nova, reformada. Mas isso, as condições de moradia, eu diria, são muito ruins mesmo, em comparação com a casa que a gente mora hoje em Luxemburgo. Ai, meu ônibus!
Os ônibus aqui são geralmente muito pontuais e são bem silenciosos. Filmei um pouquinho ali dentro para vocês verem. Muito bonito, organizado, limpo. Continuando a conversa. Agora, imigrando aos 40 aqui para Luxemburgo, eu vim com a minha família porque eu me sentia muito sozinha mesmo na Inglaterra. Embora eu tivesse minhas amigas e tivesse uma família lá que eu adotei como minha, já falei até em outro vídeo, a gente tem amizade até hoje, são 20 anos aí de amizade, eu ainda me sentia sozinha. E hoje, vindo com a minha família para cá, de uma forma mais estruturada, tem sido uma experiência diferente e muito melhor. Hoje eu tenho já a minha profissão, tenho formação, tenho experiência. Não sei se o fato do lugar em que eu estou fez a diferença. Eu preciso encontrar o lugar aqui para entrar. Se o lugar fez a diferença também em termos profissionais. O fato de eu já falar inglês também facilitou. Então eu trabalho na minha área. Claro que estou começando do zero aqui, né? Eu não tenho histórico na minha profissão aqui na Europa. Então ainda estou começando de lá de baixo. Mas assim, estou tendo oportunidades melhores do que tive da primeira vez que eu imigrei. O fato de ter a minha família em casa quando eu volto para casa do trabalho, naqueles dias frios e tudo mais, faz total diferença também. A gente veio com uma estrutura um pouco melhor do que da primeira vez que eu vim, né? Uma preparação um pouco melhor. Então, tudo isso, na minha opinião, fez diferença. E a minha maturidade também é outra hoje em dia, né? Enfim, só que mesmo com tudo isso, ainda confesso que a questão da ansiedade, já até falei em outro vídeo, foi algo que me pesou muito no início e chegava a ser físico, assim. Eu havia perdido a minha melhor amiga, né, que estava aqui na Europa há poucos dias. E aí, vindo com tantas incertezas e trazendo, né, a família junto, porque querendo ou não eles vieram porque era o meu sonho, né? Não era o sonho de mais ninguém da família, era o meu sonho e eles vieram junto. Então a gente fica com essa responsabilidade, né? Então assim, no começo eu tinha dor de estômago diária, eu tinha até dor de barriga, assim, de nervoso que eu ficava. Ai, será que vai dar certo? O que vai acontecer? Mas assim, confesso que todos esses sentimentos e todos esses aprendizados novos, ele passa a ser uma nova zona de conforto na nossa vida, sabe? Eu fico pensando nos meus filhos. Na escola hoje, a zona de conforto deles é não saber a língua e tá estudando e tá aprendendo. E todo dia aprende uma coisa nova. Aí aprende a questão alimentar, né? Que você tem que se adaptar aos alimentos novos, a sabores novos e tudo mais. Você traz isso para sua vida e aí quando acaba toda essa questão do novo todo dia, quando começa a cair numa rotina, isso também acaba sendo diferente, né? Agora nós estamos com 7 meses de Luxemburgo e diria que hoje nós temos uma rotina certa, porque graças a Deus estamos empregados, os meninos já estão adaptados na escola, sabemos que, porque aqui o ano escolar começa em setembro, vamos entrar de férias escolares deles agora em breve. Então a gente já sabe que escola eles vão no ano que vem, na Maison Relais, o que esperar, como vai ser. E aí, nesse momento de mais tranquilidade, que começa a bater a saudade de algumas coisas do Brasil, a gente começa a ter tempo para lembrar e para pensar, a gente sai do modo sobrevivência, né? Então vamos ver como que vai ser essa nova etapa aí pra gente. Que mais? Aproveitando as férias, estamos marcando um monte de médico. Aqui a saúde não é gratuita. A gente tem, para quem trabalha, descontado do salário. Quando nós chegamos, nós estávamos pagando voluntariamente, é assim que se chama, né? Pelo plano de saúde aqui deles.
E aí você vai no atendimento médico, você paga, a criança reembolsa 100% do valor que você pagou e o adulto reembolsa 60%, 80%, depende do médico, sabe? Então, assim, é bem bom, só que você tem que ter um planejamento financeiro também, porque, por exemplo, levei meu filho no oculista semana passada, 85 euros. Vou ter que voltar com ele semana que vem no oculista, mais 85 euros. E até a gente ter esse reembolso demora um pouquinho, sabe? Alguns médicos já estão com o sistema novo, que já nem precisa fazer o pagamento próprio nosso, já é direto pago pelo plano de saúde. Enfim, é esse o bate-papo de hoje. Deixa aí seu comentário. Se você já emigrou alguma vez, compartilha comigo como foi a sua experiência. Se você emigrou aos 20, aos 30 ou aos 40. Uma mensagem que eu gostaria de deixar tive dúvidas quanto a emigrar aos 40? Com toda certeza tive medo. Por muitas vezes me achei velha. Mas uma coisa é certa, idade não, é só um número, não é o fator decisivo de como vai ser essa imigração, se ela vai ser de sucesso ou não. Aliás, pode ajudar muito por conta da maturidade e de todas as questões que eu mencionei. Não tem o mesmo pique de quando tinha 20 anos de idade, claro. Então, por exemplo, para ter alguns trabalhos hoje que eu fiz quando tinha 20 anos, como trabalhar em restaurante de pé o dia todo, acho que seria um pouco puxado. Mas, se você tem esse sonho, você tem que buscar, tem que ir atrás, porque a idade pode te ajudar muito nesse processo. Então, fica aí uma experiência positiva e um abraço, até o próximo vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Tchau, tchau!